Boa noite! Uma segunda-feira extraordinária para a minha vida e para a sua vida. E aqui nós estamos juntos para mais um encontro marcado, um encontro onde estamos nesse propósito de encerrarmos esse ano de 2020 da melhor forma possível e de entrarmos no ano de 2021 para obtermos aquilo que tem na mente de Deus, no coração de Deus, da melhor maneira também possível. As nossas vidas, elas pertencem ao nosso Criador. Ele tem um plano incrível para a minha vida, para a sua vida. E através dessa conectividade nós estamos nos conectando umas com as outras e também com Ele. Então, boa noite, uma boa noite, tá? E vocês que já estão aqui. Para irmos direto ao ponto, para quem está vindo pela primeira vez e para quem está assistindo pela primeira vez, eu vou trazer aqui conhecimento na área espiritual, na área emocional, para lhe ajudar na sua vida comportamental, nos seus relacionamentos, na maneira como você tem enfrentado tudo que você está precisando enfrentar. Então, vamos orar para que a presença de Deus se faça manifesta na minha vida e na sua vida, para que Ele possa realmente falar aos nossos corações e operar o que Ele precisa operar, para que nós possamos usufruir essa vida abundante que Jesus já promoveu para nós. Querido e amado Deus, nós te louvamos, Senhor, bendizemos ao teu nome, engrandecemos ao teu nome, te damos graças, Senhor, e te convidamos para que o Senhor possa assumir, que o teu Santo Espírito possa estar manifestando a tua glória, manifestando aqui o teu conhecimento, manifestando todos os sinais e maravilhas que o Senhor já proclamou que iria realizar em nossas vidas e nas nossas famílias. Ó Deus, que seja um momento onde o Senhor possa efetuar muito, que olhos sejam abertos, que pesos sejam removidos, que saúde seja promovida, que o Senhor possa estar entregando as chaves que liberam tudo aquilo que o Senhor tem de maravilhoso para nós e para os nossos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nesse mês de novembro, especificamente, eu estou falando com muita ênfase no poder do louvor, no poder da gratidão, de entendermos o que é, de fato, louvar a Deus. Louvar a Deus pode ser expressado de diversas maneiras. Cantar é uma dessas maneiras, mas ter um estilo de vida onde reconhecemos a presença de Deus, a soberania de Deus e confiamos que Ele está no comando, no controle e que quer o melhor para nós, é uma das formas mais poderosas de se viver. Porque através desse estilo de vida, nós conseguimos viver de forma mais leve, de forma mais impactante e da forma onde realmente nós desejamos uma vida cheia de alegria, cheia de gozo, cheia de satisfação. Muitas vezes, tudo que está acontecendo do lado de fora está roubando a nossa paz e a nossa alegria, por causa da permissão que nós estamos dando, por causa da nossa ótica do problema, por causa do ponto de vista que nós estamos olhando para o que estamos vivendo. Então, nós estamos aqui aprendendo qual é a grande sacada que Deus deixou através de séculos e séculos permear e ficar por escrito para nós. E um dos textos que eu quero trazer e chamar a nossa atenção nessa noite está no livro de Mateus, quando o Senhor Jesus ele está falando um exemplo do que acontece na vida das pessoas. Ele começa a contar que todos temos um tempo aqui para aprendermos e para vivermos bem. E que nesse tempo, as pessoas que vão viver melhor são aquelas que aprendem a firmar suas vidas em cima da rocha.
Então ele está falando, deixa eu ler aqui o texto para que a gente possa ter muita clareza. Ele está falando que todas as pessoas que escutam as minhas palavras e seguem essas palavras, essas pessoas são as pessoas que são consideradas por eles sábias, porque elas estão, à medida que elas estão escutando a palavra de Deus e vivendo, implantando essa realidade para suas vidas, elas estão construindo as suas vidas em cima da rocha. E o que é que isso vai trazer de benefício para essas pessoas? Isso vai trazer de benefício o seguinte: ele afirma que vai chegar o tempo onde a tempestade vai cair. E quando a tempestade cair, quando vier a chuva, quando vier a inundação, quando os ventos castigarem a casa dessa pessoa que foi construída sobre a rocha, a casa não vai ruir e não vai desmoronar. Enquanto outras pessoas que escutam o ensino de Deus e não praticam, essas, quando vier as tempestades, os ventos e que algo mais forte vier sobre ela, como ela não construiu a sua vida pautada em cima do que ela teve a oportunidade de aprender e viver, vai ruir. Então, o que a gente está vivendo nesse momento de pandemia é um exemplo claro e notório desse versículo, desse momento onde vem as chuvas, onde vem as inundações, onde vem os ventos que estão castigando. A pandemia, ela trouxe a incerteza, ela trouxe a preocupação, ela afetou a economia do nosso país, ela afetou a diplomacia entre vários países, ela afetou praticamente tudo que nós conhecíamos de um mundo seguro. Todos os nossos conceitos e as nossas vivências foram afetadas pela pandemia. A pandemia, ela fez com que as pessoas precisassem ficar dentro de suas casas, fechassem seus negócios. Os relacionamentos que eram divididos em múltiplos lugares, as pessoas, por terem que ficar dentro de casa, intensificaram esse relacionamento com seus familiares, e o que não era bom ficou evidente. Então, nós podemos comparar justamente essa pandemia, esse ano de 2020, com esse momento muito claro que Jesus fala: quando as chuvas vierem, quando as inundações vierem, quando os ventos vierem. Então, as pessoas, muitas vezes, elas confundem ter fé em Deus e estar o tempo inteiro livrado. Parece que a pessoa que tem fé em Deus, ou talvez se ela usar um crucifixo, ou se ela usar algum símbolo que ela tem fé em Deus, aquilo vai livrar ela do mal. E aqui o que Deus está ensinando é que não é o que eu uso por fora. Eu posso usar o crucifixo que for, eu posso usar o símbolo que for, eu posso ter as palavras escritas na minha casa que for. Mas se eu não tiver aprendido essas palavras e tiver aprendido a viver em cima delas, quando a chuva vier, ela vai me afetar muito. Então, esse momento que nós vivemos, esse ano de 2020 que nós vivemos, que afetou muito a muitas pessoas, é para mostrar como nós temos construído de forma frágil a nossa casa. É um alerta, porque ela ainda não foi num grau enorme. Ainda vão vir outras coisas que vão ser num grau maior ainda, que vai chamar mais a atenção. Esse primeiro momento que a gente está vivendo dessa pandemia é um alerta, é um sacode que Deus está dando através disso tudo, num mundo globalizado, sacudindo cada país e cada nação, para que as pessoas acordem e se alertem que existe um Deus, que existe uma vida além dessa, e que essa vida aqui, ela precisa ser pautada e precisa ser construída em cima da palavra, porque senão a cada sacode desse, as casas vão começar a ruir. Então, quando a gente escuta que os casamentos estão se acabando, são essas casas que estão se dilacerando, estão se acabando. Quando a gente vê que a pessoa passou por um problema financeiro muito grande, isso, ao invés de fazer com que
as pessoas envolvidas se unissem e se ficassem mais fortes entre elas, fez com que elas se distanciassem, se separassem, se degladiassem, é porque a pauta que vinha ali sendo promovida naquele lá não era de fato a pauta em cima da rocha. Então, isso tudo que a gente viveu até agora foi um grande alerta. E o que importa é como nós vamos viver daqui para frente. Qual é a esperança e qual é a expectativa que nós temos em viver daqui para frente. Porque nós já fomos confrontados o forte o suficiente para sabermos que nós somos frágeis, que a nossa saúde física é frágil, que a nossa saúde financeira é frágil e que se nós não alimentarmos bem a nossa saúde espiritual, ela também vai ser frágil o suficiente para não nos ajudar na hora que nós mais precisamos, que é quando a tempestade vem. Então, ele não está dizendo que quando você conhece a Deus e quando você conhece a Cristo, você não vai ser atingido pela tempestade, você não vai ser atingido por alguma notícia que é indesejada, por algo que vai lhe afetar. Ele não está dizendo isso, ele está dizendo que quando você conhece a Cristo e você é pautado, tem uma vida pautada em cima dos ensinamentos de Cristo, você vai estar apto a passar por toda a tempestade, enfrentar ela, sair do outro lado do olho do furacão, de forma que você vai estar em pé. Então, vai ter momentos que você realmente vai precisar desse conhecimento para estar em pé. E esse conhecimento, ele é dado quando você vai, dia a dia, vivendo em cima do que Deus ensina. Então, nós precisamos entender que todos os dias, eu e você, as nossas famílias, as pessoas que nós conhecemos, estamos tomando decisão. Isso é normal, isso é do homem, fazer planos e tomar decisão. Mas nós também precisamos entender que as nossas decisões, a última palavra para cada uma das nossas decisões, vem da parte de Deus, vem um ponto final da parte de Deus. E isso tem várias passagens bíblicas que falam sobre isso. Provérbio 16:33 é bem claro quando ele diz: as pessoas lançam as sortes para suas muitas decisões, mas no fim é sempre de Deus que depende cada situação. Então, quando nós começamos a ler a palavra e a viver essa palavra, nós podemos permitir que essa palavra vá nos consolando, essa palavra vá mostrando qual é o próximo passo. Muitas vezes podemos estar mergulhados em algo que é grandioso demais para entendermos qual é o próximo passo. Mas se nós temos acesso a essa palavra, ela pode nos confortar, para termos esse conforto suficiente para viver sem entender mesmo qual é o próximo passo. É do homem querer saber tudo, qual é o próximo passo, quais são as próximas direções. Toda hora que você abre a internet, as pessoas estão botando 3 chaves, 5 soluções, 7 soluções. Porque eu e você, a gente quer isso mesmo. A gente quer algo bem mastigadinho, que traga 5 soluções, 3 soluções, 2 soluções, uma chave, algo que vai mudar a sua vida. Isso, aquilo. A gente quer o passo a passo que vai trazer toda essa transformação para a minha vida e para a sua vida. Acontece que Deus sabe que eu e você somos pessoas únicas, somos pessoas peculiares, somos pessoas com vidas diferentes, vidas específicas. E talvez aquilo que funcione para a minha vida, 5 chaves da minha vida, não seja as 5 chaves da sua vida. Mas Ele sabe que existe uma coisa que ela é incomum para a minha vida e para a sua vida. Que é quando eu conheço a esse Deus e eu tenho intimidade com Ele, eu tenho intimidade com o Espírito Santo, eu tenho acesso direto a Ele e aí eu posso estar sentada numa situação desconfortável e ainda assim, nessa situação desconfortável, encontrar paz e encontrar conforto nele. Quando eu entendo que eu tenho acesso direto a Ele, que Ele sabe qual vai ser o meu amanhã, e que na palavra dele que diz que Ele o tempo inteiro está velando, que Ele não dormita e nem dorme para velar, para que o meu futuro e o seu futuro seja o melhor possível,
eu posso encontrar esse conforto. Então, uma coisa em comum que nós sempre vamos ter é que nós temos livre acesso a Deus e que Deus conhece o nosso futuro e Deus conhece até o nosso passo a passo e as chaves que vão nos libertar. Mas muitas vezes Ele escolhe não nos entregar tudo e nos entregando aos poucos. Ele vai testando se aquilo que Ele está entregando nós estamos aplicando e nós estamos vivendo. Porque o que adianta Ele me dar um monte de passo a passo se o que Ele já me deu hoje eu não estou cumprindo? Então eu preciso entender o que é que Deus já me revelou, o que é que eu já sei, o que é que eu preciso estar obedecendo dia a dia e eu preciso estar fazendo isso dia a dia para estar muito em paz. Que eu estou fazendo tudo que está ao meu domínio e ao meu controle. Ele não diz que para minha casa estar em segurança, eu tenho que ter R$1 milhão no banco, eu tenho que ter um plano de saúde o melhor possível, eu tenho que ter os melhores médicos, eu tenho que tomar própolis, eu tenho que fazer isso e aquilo para o meu bem-estar estar lá em cima. Ele não diz nada disso. Ele diz que toda pessoa que ama a Deus acima de todas as coisas, essa pessoa está apta a fazer o próximo passo, que é amar ela própria e amar aos seus semelhantes também. E aí sim ela está apta a estar passando pelo que for. Então, quando eu busco a Deus e quando eu busco ao reino de Deus acima de absolutamente todas as coisas, Ele diz que as demais coisas me serão acrescentadas. Acontece que a maioria de todas as vezes, eu e você, a gente está buscando todas as outras coisas. E a gente esquece como é esse buscar a Deus acima de todas as coisas. Ele pede de mim e de você que eu e você esteja todos os dias buscando a Ele acima de todas as coisas. Então, o que é acima de todas as coisas? É acima mesmo, é maior. Eu preciso ter um coração para buscar Deus mais do que eu estou com o meu coração para ter um bom casamento com meu marido. Eu amo meu marido, eu quero ter um bom casamento com ele, eu busco isso. Isso para mim é importante, mas buscar a Deus precisa ser mais importante do que isso. Eu preciso de ter X de dinheiro para ter uma vida tranquila ao longo do mês. Mas buscar a Deus precisa ser mais importante do que ter esse X de dinheiro. Muitas vezes, para mim, vamos dizer, a beleza está na frente de buscar a Deus. Eu estou atrás de tal tratamento, atrás de tal solução, atrás disso e daquilo, mais do que de buscar a Deus. E aí eu saio embaralhando a minha vida. Essa é a grande verdade. Às vezes é diversão, às vezes é amizade, às vezes é se sentir aceito, seja o que for que eu tenho de carência dentro de mim, que eu não estou falando que as minhas carências estão erradas nem a sua. Estou falando que todos nós temos carências, mas quando elas sobem e se tornam maiores do que buscar a Deus, a gente está invertendo as prioridades da vida e a gente não está construindo a nossa vida em cima da rocha. E aí, quando as tempestades vêm, ou seja, quando a pandemia vem e que aperta aquela minha carência, aquela sua carência, que a dor vai e bate, pode ser que nesse momento eu e você a gente faça a coisa certa. Lembrar que existe um Deus e ir para Ele. Quando o dinheiro fica muito curto, quando o relacionamento com o marido fica muito ruim, muito pesado, quando o relacionamento familiar está uma confusão em cima da outra, quando a minha saúde muitas vezes começa a ser afetada, quando a minha saúde mental começa a ser afetada, pode ser que eu e você a gente faça a coisa certa. Comece a buscar a Deus acima de todas as coisas. Que era o que a gente devia estar fazendo o tempo inteiro, buscando Ele acima de todas as coisas, que as outras coisas iam ser acrescentadas. Então, quando a gente começa a botar a prioridade certa, buscar Ele para cada uma dessas coisas, acima delas, aí todas as outras coisas começam a se encaixar. Então, se existe um ponto em comum para a minha vida e para a sua, uma chave, uma única chave que resolve a minha vida e a sua, como a gente deve entrar no ano de 2021 é buscando a Deus acima de todas as outras coisas. Buscando a Deus acima de buscar um bom marido. Buscando a Deus acima de buscar uma boa profissão. Buscando a Deus acima de buscar um bom relacionamento com os filhos. Não que nada disso é importante. Eu só estou falando aqui coisas extremamente importantes. Mas buscar a Deus precisa ser mais importante ainda.
do que todas essas coisas. Então, os apertos, eles vinham para o povo de Deus, para chamar atenção ao povo, que o povo estava precisando fazer ajustes na vida. Então, esse ano de 2020, ele veio para chamar a nossa atenção de que nós precisamos fazer ajustes nas nossas vidas, nas nossas prioridades. E será que nós estamos dispostos a fazer esses ajustes? E a maneira de fazer esses ajustes é, primeiro de tudo, reconhecer essa soberania de Deus. Buscar na palavra de Deus esse conforto. Eu estou tendo muito problema financeiro. Como é que eu busco a Deus acima do problema financeiro? Só eu buscar na palavra de Deus como é que Deus quer resolver o meu problema financeiro. Faz pesquisa na Bíblia de tudo que Deus fala, de como é finanças. Deixa eu trazer para vocês aqui um exemplo bem prático e bem verdadeiro. Na minha família existia um problema desde muitas gerações. Eu não sei dizer de quantas gerações para trás, mas eu sei que desde a época dos meus avós, tanto o meu avô paterno como a minha avó materna. O meu avô paterno, ele ficou órfão entre 7 e 8 anos. E numa época onde a mulher não trabalhava e quando o pai era quem morria, a família passava por privação. Então, esse meu avô foi criado com a minha avó sendo viúva debaixo de várias privações. A situação financeira pesava muito e eles foram criados com muita angústia financeira. E isso passou para a próxima geração. Do lado da minha avó materna, da minha avó paterna, aconteceu a mesma coisa. Ela ficou órfã de pai e mãe. Entre os 7 e os 8 anos de idade, ela tinha alguns irmãos e o avô dela, a solução que ele arrumou foi separar os irmãos para que cada um dos tios criasse um desses irmãos. Então, além de perder os pais, ela perdeu a convivência com os irmãos. E ela foi criada também com várias dilemáticas e várias carências emocionais e também financeiras. Isso passou para a próxima geração. Foi uma geração que veio também com várias angústias e vários dilemas financeiros. E como é que isso terminou me afetando? Eu fui, então, filha de um pai que tinha carências e dilemáticas financeiras e de uma mãe que tinha carências e dilemas financeiros. Ambos trouxeram isso dentro de casa. Eles não sabiam disso. Eles apenas estavam vivendo e fazendo o melhor que eles podiam fazer dentro da situação que eles estavam vivendo. Mas aquela angústia, aquela preocupação financeira o tempo inteiro estava presente na minha casa. E meu pai e minha mãe tiveram e passaram por vários altos e baixos. Eu já contei aqui em outra live, um deles foi um incêndio que acabou com tudo, e eles tiveram vários, foram mais de 7 vezes que eles simplesmente estavam bem da vida e simplesmente o negócio quebrava. E foi nesse lá, com essa angústia toda financeira, que eu fui criada. E eu não sabia o quanto isso afetava quando eu era criança, mas toda essa afetação já tinha sido transmitida de geração em geração. Então eu me tornei uma adulta, uma jovem adulta muito angustiada com dinheiro. A minha preocupação número 1 era sempre dar conta de pagar as contas. E parece que quanto mais eu escolhia inconscientemente me preocupar em pagar as contas, mais era difícil e complicado de pagar as contas. Então, assim, até eu ser resgatada por Deus e por Cristo e ser apresentada a essa palavra, era o meu maior angústia, era todos os dias, era aquilo mexia comigo, aquilo trazia estresse, trazia insegurança, trazia ansiedade, trazia pressão. Essa pressão eu transmitia na minha conversa com meu marido, eu devia transmitir também para os meus filhos. Então toda essa angústia, toda essa preocupação que nós sentimos é no nosso interior, ela contamina os nossos pensamentos, ela contamina as nossas atitudes, ela contamina as nossas palavras e nós transmitimos também para as pessoas que estão ao nosso redor. E como foi que a minha vida começou a ser transformada? Quando eu entendi que eu não podia mais viver daquele jeito e que eu precisava de uma solução, e eu comecei a buscar em Deus essa solução. Eu comecei a buscar na palavra de Deus o que é que Deus falava sobre dinheiro, o que é que Deus falava sobre o relacionamento com o dinheiro e sobre a preocupação. E
Tem uma palavra que está na carta dos Filipenses que ele diz assim, que não devemos nos preocupar com absolutamente nada. Em tudo devemos ser conhecidas diante de Deus, cada uma das nossas petições, através das nossas orações, através das nossas súplicas e através de ações de graças. E aí sim, através desse ato, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, vai guardar os nossos corações e as nossas mentes. Então, esse versículo e esse ensinamento, ele contribuiu muito nesse meu processo. Por mais que eu já estava conhecendo Deus, conhecendo a palavra de Deus, aplicando ali o que eu vinha lendo sobre finanças, muitas vezes eu me via angustiada, como é que ia dar conta disso, como é que ia dar conta daquilo, e preocupada. E toda vez que você está preocupada na mente, a preocupação, como eu falei, inunda seu coração, inunda suas emoções e vai transmitindo. E em um determinado dia, eu já tinha lido isso aqui que eu li para vocês várias vezes, mas um determinado dia, quando eu li, eu disse, quer saber de uma coisa? Eu preciso escolher obedecer o que Deus está falando. Se ele está dizendo que eu não devo me preocupar com absolutamente nada, eu tenho que, de uma vez por todas, parar de me preocupar com pagar a conta. Eu sei que elas existem, eu quero ser uma cidadã idônea, eu quero ter as contas em dia, mas a preocupação é uma desobediência direta à palavra de Deus. Se ele diz que eu não tenho que me preocupar e que ao invés de me preocupar eu tenho que colocar diante de Deus quais são as minhas necessidades através de oração, de súplica e de petição, eu vou simplesmente passar a escrever o que é que eu preciso. Eu tenho essa conta, essa conta, essa conta, eu tenho essa necessidade, essa. E foi assim que eu comecei a exercer fé para o problema da minha vida que tinha vindo passar de geração em geração. E toda vez que eu queria me angustiar, que eu queria voltar a me preocupar por causa de dinheiro, eu usava esse versículo que dizia, Deus já mandou que eu não me preocupasse. Ou eu obedeço a Deus, ou eu vou continuar o tempo inteiro eu mesmo trazendo condenação para a minha vida. Porque cada vez que eu dou espaço para preocupação, para angústia, eu é que estou abrindo a porta. Eu tenho que aprender a fechar essa porta. Só que a preocupação para mim era uma coisa muito fácil. Por quê? Porque desde pequena a minha mente tinha sido treinada a viver ali preocupada, a viver angustiada. Aquilo era o meu natural. Não era natural para mim não preocupar. Não preocupar para mim era sinônimo de ser uma pessoa irresponsável. E eu não queria ser uma pessoa irresponsável. Então foram várias batalhas que eu tive que travar com a minha própria mente e comigo mesma. E de pegar vários versículos e ler e reler. Mas Deus, o Senhor está dizendo aqui que não é para eu me preocupar. Ou eu obedeço ao Senhor, ou eu vou continuar nessa angústia. Então eu tive que trazer um verdadeiro autoconhecimento, admitir que eu era viciada em preocupação, admitir que eu era viciada em me angustiar, admitir que aquilo fazia eu parecer ser uma pessoa responsável, admitir que eu não sabia viver de outra forma, admitir que eu estava tendo dificuldade de acreditar que Deus ia ser grande o suficiente e soberano o suficiente para me trazer as soluções para os problemas financeiros que eu vinha carregando desde sempre. Admitir que eu simplesmente não sabia como confiar nele. Admitir várias coisas que para mim era tirar as máscaras. Mas foi quando eu comecei a admitir e dizer, eu não vou saber fazer isso. Se o Senhor não me ajudar, eu não vou saber. E aí Deus começou realmente a me ajudar. E foi uma participação direta dele na minha vida. E é isso que ele quer fazer na sua vida. Eu me lembro de um dia muito específico. Esse dia foi assim, um dia chave. Eu estava com... sempre o dinheiro era bem curto, bem contado. E aí qualquer coisa que acontecia extra era um estresse. Então, vou contar dois casos. 2 dias que eu lembro claramente. Eu estava já chegando em casa no carro e eu moro numa praça. E quando eu ia dobrando a última vez à direita, já ia entrar no meu prédio. Quando eu ia nesse lugar que eu já ia dobrar para entrar no meu prédio, um pouquinho antes, quando eu vejo uma pessoa já tinha batido no meu carro, ela estava estacionada e ia sair.
e eu ia simplesmente dobrar, mas ela não viu que eu ia dobrar e ela bateu no meu prédio. Eu me lembro que eu me angustiei muito. E eu fiquei sentada, eu nem saí do carro. E fiquei lá sentada. Deus, eu tô ainda nesse dilema, o dinheiro é curto, uma batida, esse momento, mas eu escolho confiar no Senhor, eu escolho confiar na sua palavra, eu escolho que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu não queria essa batida, eu não esperava essa batida, eu estava 1 minuto de entrar na minha casa e eu fiquei sentada no carro nessa conversa, eu não desci do carro. E aí foi quando a pessoa que bateu, ela desceu do carro e veio falar comigo. E era uma senhorinha, ela não tinha visto, mas ela já veio muito tranquila, fez, olha minha filha, não se preocupe, eu não vi, eu realmente errei, eu ia saindo, eu não vi, não se preocupe, ó, o meu telefone é esse, eu moro em tal rua e pode fazer o orçamento e me mandar que vai tá tudo certo. E eu fiquei tão espantada que eu não tinha nem ainda descido do carro e eu nem conferi realmente se ela morava lá, se o telefone estava certo, porque foi tão natural. E eu confiei que ali naquela conversa Deus estava provando que Ele cuida da gente e que todas as coisas realmente vão cooperar. E assim como ela falou, aquele era o telefone dela, eu fiz o orçamento, eu mandei consertar o carro e ela pagou e foi tudo certo. Mas eu quis voltar a velha Ana Cláudia, a velha preocupação, a velha ansiedade, ao velho vício. E aí eu tive que fazer todo esse exercício de confiança. E Deus veio e mostrou como a mão dele estava. E teve uma outra vez também, o dinheiro sempre desse jeito, muito curto. Foram vários exercícios. Deu vendo como Deus ia estar em cada uma das situações, né? Eu lembro que minha mãe ligou e tinha nessa época, eu não tinha cartão de crédito e ela tinha me dado um cartão dela. Um cartão dela que eu podia usar. E ela paga, eu usava muito pouco, mas aqui e ali eu usava e vinha umas faturas para ela, ela nem me mandava. Eu não sei o que deu nela nessa vez, eu acho que ela acabou a graça de Deus, acabou o treinamento e aí chegou a fatura e ela disse, ó, minha filha, essa aqui é a sua parte, tô mandando para sua casa, deu tanto. Quando ela disse isso, deu tanto, já ativou o velho medo, a velha insegurança, a velha preocupação, os pensamentos, o vício, veio tudo e aí eu tive que me sentar na cadeira e literalmente falar esse versículo novamente para mim mesma. Ana Cláudia, você já falou que ia confiar em Deus, que Ele vai cuidar de você em todas as instâncias da sua vida, ou confia ou não confia. Falou que não é para ter preocupação, não é para ter ansiedade, então se recuse a se angustiar com essa conta. A conta é tal, fala para Deus e acabou. E não foi tão tranquilo assim, mas é mais ou menos a conversa que eu tive comigo mesma interior. E aí eu me sentei na cadeira e falei, estava até nessa mesma posição, nesse mesmo lugar, que é o lugar que eu gosto muito de estudar, e eu falei para mim, não vou me angustiar. Deus, ó, a fatura é tanto, não sei de onde vai vir, não sei como vai ser paga. Eu espero que o Senhor honre a sua palavra. Eu não vou me angustiar. O meu papel vai ser não deixar a angústia entrar, não deixar a preocupação tomar conta de mim. O seu papel vai ser cuidar de mim como o Senhor sempre falou que ia cuidar. E eu tô aqui aguardando o que é que o Senhor vai falar. Então a angústia e a preocupação quis voltar várias vezes até chegar a data de pagar o tal cartão. Mas todas as vezes eu ficava através de orações e de súplicas dizendo para Deus, eu vou confiar no Senhor. Eu não vou ficar querendo saber de onde vai vir, nem de como. Quero confiar no Senhor. E foi assim. E teve várias outras coisas. Até que Deus foi me ensinando e testando, porque essa era uma área muito antiga, uma fortaleza que tinha sido construída desde a época dos meus avós, de atormentar as pessoas através de problemas financeiros, de pressão financeira, de preocupação e de coisa. Então eu treinei várias vezes para obedecer a palavra de Deus e até hoje. Eu tenho que estar muito alerta, porque essa é a minha área, coisa. Quando começou a pandemia, que disse, vai fechar isso, vai fechar aquilo, eu fui logo para Deus e disse, ó, não vou me angustiar, porque senão eu vou entrar na velha preocupação, na velha angústia. Vou confiar que o Senhor vai cuidar de mim, o Senhor cuidou até hoje, o Senhor já mostrou que o Senhor cuida, o Senhor estava pronto para cuidar dos meus avós, o Senhor estava pronto para cuidar dos meus pais, eles não aprenderam, eles tiveram a mesma oportunidade que eu de entrar e de firmar sua vida na rocha, eles não quiseram fazer, mas eu quero. Eu vou confiar que o Senhor vai cuidar disso,
disso, tem essas contas, vou fazer a minha parte, fechar as torneiras que precisam ser fechadas, mas e vou me recusar a ficar me angustiando e me preocupando. E aí eu fiz isso a pandemia inteira e o tempo inteiro a minha confiança está em Deus. Assim, então eu estou trazendo aqui para vocês um exemplo muito prático e muito claro de como a angústia e a perturbação e a preocupação, ela passa de geração em geração. Mas você é a pessoa que foi escolhida por Deus para dizer, chega, isso não vai mais perturbar a minha geração, não vai mais perturbar a geração seguinte, e eu não vou mais deixar isso continuar simplesmente tomando conta do meu pensamento. O meu pensamento, ele pertence a Deus, eu vou aprender com Deus como lidar com essa situação, eu vou aprender com Deus qual é a minha parte nela, e para eu aprender, eu não preciso estar preocupado, eu não preciso estar angustiado, ao contrário, eu sou chamada por Deus para barrar a preocupação, para barrar a angústia, e eu barro preocupação e angústia todas as vezes que eu simplesmente digo para Deus, eu estou passando por tal e tal situação, eu não sei o que eu vou fazer nessa situação, eu não sei qual vai ser a solução, mas eu confio que o Senhor sabe. E eu confio que o Senhor vai, de alguma maneira, fazer com que eu saiba qual é a minha parte, qual é a sua parte, e eu vou ficar com meus olhos fixos no Senhor. Então, louvar a Deus é ter os olhos fixos nele. Qual é a solução dele? Qual é o mover dele? Eu preciso de força, mais força para passar por isso. Como ele vai me dar essa força? Cada situação que chega para a minha vida, cada problema que chega para a minha vida, junto vem um pacote da parte de Deus com força, com graça. Mas muitas vezes eu não sei que vem esse pacote, então eu não uso esse pacote. E aí eu pego o problema para mim, eu acho que eu tenho que carregar o problema sozinho, que eu tenho que dar conta dele sozinho, que eu tenho que ser uma super mulher, que eu tenho que ser uma pessoa que desenrola tudo. E aí eu me entupo de preocupação, de angústia, de estresse. E quanto mais eu me entupo de preocupação, de angústia e de estresse, menos apta eu estou para passar por essa situação da melhor maneira possível. Porque isso bloqueia o meu poder criativo, isso bloqueia ter uma visão positiva de futuro, isso bloqueia eu me sentir amada, isso bloqueia eu simplesmente recorrer àquele que tem todas as soluções e que vai me dar a solução e que vai ou mover ou me fazer mover no sentido de passar através daquilo, e eu fico tentando resolver do meu jeito. Só que todas as vezes que eu vou tentar resolver do meu jeito, eu vou continuar presa na mesma problemática. Então eu preciso entender. Romanos 12, 21, ele fala assim: não se deixe vencer pelo mal, mas vença cada mal que vem na sua vida com o bem. Eu e você, a gente só vai conseguir vencer os males que vêm na nossa direção, que vêm na nossa vida, se nós estivermos mergulhadas em Cristo. Porque Cristo é o próprio bem que eu preciso para ter a graça, a força, para no meio do que quer que seja que eu esteja vivendo, acordar e decidir não me preocupar, não me angustiar, decidir confiar. Todas as vezes que eu decido confiar, não me preocupar e não me angustiar, eu estou louvando a Deus. E todas as vezes que eu estou louvando a Deus, eu estou abrindo e usando a maior arma espiritual que existe no mundo para que Deus próprio possa vir ou mudar a minha atitude que estava impedindo da situação ser resolvida, ou mudar a própria situação. Então, o louvor abre todas as portas e todos os grilhões, mas o louvor é um ato de confiança, é um ato de entrega, é um ato onde eu declaro para Deus que eu não vou me apoiar no meu entendimento, mas que eu vou me apoiar no entendimento dele. Existem inúmeras passagens que mostram como pessoas ou como nações venceram batalhas gigantes porque elas resolveram confiar em Deus e louvar a Ele. Tem um trecho no livro de Crônicas que mostra que estava tendo uma grande guerra e o inimigo era numeroso e poderoso. E o povo e o líder
de cá procurou a Deus qual seria a solução. E a solução que Deus deu foi louvar a Deus. E na hora que eles louvaram, esse exército louvou, Deus mesmo resolveu tudo e fez tudo por eles. Como tem outras histórias que na hora que o povo procurou a Deus e louvou, Deus não resolveu tudo, mas Deus foi dando a estratégia do que eles iam precisar fazer em cada etapa. Cada uma que era vencida vinha a próxima estratégia, a próxima etapa. Ou seja, Deus ou dá uma solução inteira ou Deus vai dando a conta-gotas a solução que nós precisamos. E de uma maneira ou de outra maneira nós estamos colocando a nossa confiança nele e vamos viver muito melhor. João 16:24 diz que pedi e recebereis, para que a nossa alegria seja completa. Então, quando nós estamos recorrendo a ele, pedindo a ele, nós vamos receber dele a solução. E ao receber essa solução, nós vamos ter, no final, uma alegria completa. Mas isso exige muito de nós, exige que nós possamos entender que eu não estou falando aqui de você simplesmente fechar os olhos e dizer, não, porque a minha situação ela é horrível, mas eu vou negar a parte horrível. Eu não estou falando de você negar a parte horrível. Eu não estou falando da lei da atração. Eu não estou falando aqui de ter uma mentalidade positiva. Eu estou falando de você entender a sua situação como um todo, de você entender que muitas vezes você não tem o controle, você não tem o domínio, você não tem a solução, mas você conhece quem tem a solução e você pode e deve, e você tem livre acesso aí do seu quarto, aí da sua casa, aí do seu lugar de oração, para falar com ele, para pedir a ele a solução, a graça e a força, enquanto a solução está a caminho, enquanto tudo está sendo processado. E esse louvor, essa atitude, ela vai liberar esse poder que você tanto precisa, esse poder que você simplesmente mais do que tudo precisa para viver, porque você pode continuar com a sua preocupação, com a sua angústia, com o seu estresse, isso vai tirar toda a sua alegria e vai trazer uma tristeza profunda. Ou seja, você pode olhar para o que você está vivendo com uma tristeza profunda no seu olhar, ou você pode escolher a ter o olhar de Deus. E o olhar de Deus, ele não fala que são as circunstâncias que te deixam alegre. Ele fala que a alegria do Senhor é a sua força. Então, quando você coloca em Deus os seus olhos, você coloca em Deus também o seu ponto de vista, e aí você passa a se alegrar com o que ele se alegra. E você passa a compreender as coisas do ponto de vista dele. Se nós olharmos para a minha vida e para a sua, do meu ponto de vista e do seu, pode ser que a gente vai ter uma vida muito infeliz. Mas se eu passar a olhar para a minha vida e para a sua, do ponto de vista de Deus, nós vamos começar a entender qual é a visão de Deus para a minha vida, qual é o propósito. E aí nós vivemos com mais assertividade, com mais clareza. O apóstolo Paulo foi um dos maiores homens que é mencionado no Novo Testamento. Ele é responsável. Se a gente dividisse o Novo Testamento em 4 partes, o apóstolo Paulo escreveu 3 das 4 partes. 3 das 4 partes. Ele era um homem que ele falava com Deus e ele era atendido por Deus imediatamente. Existem inúmeros relatos lá, escrito por ele, escrito por outros, a respeito da sua obra. Tem um dia que ele está pregando e ele já ia deixar aquela cidade. Então, as pessoas não queriam que ele fosse embora. Quando ele parava de falar, a pessoa dizia, fale mais, fale mais, fale mais. E aquela pregação foi entrando noite adentro, não parava, não parava, não parava. E lá pela madrugada, uma das pessoas que estava sentada na janela assistindo a pregação, ela cochila. E porque ela cochila, ela cai da janela. E ela estava bem alta. E quando ela cai da janela, ela cai embaixo e eles falam para ele, Paulo, a pessoa morreu. E Paulo vai ao encontro dessa pessoa e examina. E Paulo ora e fala com Deus e pede para Deus trazer a pessoa de volta. E ali aquela pessoa é ressuscitada através da oração que Paulo fez a Deus pela vida daquela pessoa. Só para que você tenha uma ideia da intimidade que Paulo tinha com Deus e de como Deus atendia a Paulo.
E esse homem que era tão atendido e que a vida dele ele dedicou para falar de tudo isso que eu estou aqui falando para você, de como Deus vem, de como Deus age, de como Deus está interessado no seu bem-estar, está interessado que você viva uma vida alegre e uma vida próspera. Tem um momento da vida dele que ele é acometido por algo que ele chama... Ele não diz que é uma doença, ele não diz que é uma enfermidade, ele diz que é um espinho na carne dele. E esse espinho na carne, como ele fala de carne, então a gente entende que é algo que está machucando fisicamente ele. Mas ele fala também que isso foi colocado pelo mensageiro de Satanás. Então a gente entende que é algo que aconteceu no reino espiritual, na parte espiritual, mas que conseguiu... através do reino espiritual também ter influência no reino físico e que estava afligindo muito. Estava afligindo tanto a Paulo, e Paulo fala que por 3 vezes orou e pediu a Deus então que removesse aquele espinho na carne de Paulo. E a resposta que Deus fala para Paulo é o seguinte: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, essa resposta que Deus deu a este grande homem foi uma negação junto com a solução. O que Deus disse para Paulo é: não vou remover o espinho. Você vai continuar com essa coisa que está lhe afligindo, mas a minha graça, no meio disso que lhe aflige, vai ser suficiente. A minha graça te basta a minha presença vai ser suficiente para você viver bem, apesar desse espinho. O meu poder, você vai conhecer que o meu poder se aperfeiçoa nessa coisa que lhe aflige tanto, porque essa coisa que lhe aflige tanto faz você conhecer um lado seu que é frágil, que é fraco. E nessa sua fragilidade, você vai conhecer como o meu poder se aperfeiçoa e você vai experimentar muito mais do meu poder. E quando Paulo escreve sobre isso, em seguida, a resposta de Deus, ele fala: portanto, eu, Paulo, me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas. Porque é nas minhas fraquezas que o poder de Deus repousa sobre mim. Então, Paulo, ele é um grande homem, um homem que ele viu muito poder da parte de Deus agir através dele em outras vidas e na própria vida. E ele começa nesse momento de fragilidade, quando ele escreve sobre isso, ele já tinha vivido com isso há alguns anos, então ele já tinha experimentado esse poder. E ele traz esse testemunho para mim e para você, que nem tudo da minha vida e da sua vida vai ser totalmente removido. Mas ainda que não seja totalmente removido, o poder de Deus vai estar presente e vai nos levar a um conhecimento infinitamente maior, superior, a uma glória que eu e você só iríamos experimentar se estivéssemos atravessando isso que nós estamos atravessando. É isso que Paulo fala. E ele ainda fala mais, que ele aprendeu a se alegrar e a se regozijar em meio às suas fraquezas, em meio aos insultos, em meio às necessidades, em meio às perseguições, em meio às angústias. Porque é quando ele estava no estado mais fraco de todos, no estágio mais frágil de todos, que ele viu como ele era forte, porque não dependia dele, dependia do que Deus fazia para ele. Foi aí onde ele viu como ele experimentava a grandeza do poder de Deus. Então eu e você só vamos realmente experimentar essa grandeza desse poder de Deus vivendo nas nossas vidas. Vamos ouvir do que outras pessoas viveram, vamos ouvir para que isso sirva para aumentar a nossa fé, para ativar a nossa fé. Mas isso só vai fazer um grande efeito na minha vida e na sua vida, a ponto de construirmos a nossa vida em cima da rocha, se começarmos a aplicar essa confiança e esse louvor, entregando a Deus
cada uma das situações que estamos vivendo, mas confiando que Ele estará conosco e estudando sobre o assunto. Eu estou sendo afligido sobre finanças, então eu preciso estudar sobre finanças. Estou sendo afligido sobre relacionamento, preciso ver o que é que Deus tem para me ensinar sobre relacionamento. Foi nas minhas maiores angústias, nas minhas maiores dores, onde eu pude, nas minhas maiores fragilidades, foi ali onde eu me debrucei para estudar, para firmar a minha vida sobre a rocha. Porque quanto mais eu entendo o que a palavra diz e aplico na minha vida, ou seja, e obedeço ao que Deus está me pedindo, como Deus quer que eu venha me comportar, o que é que Ele quer que eu pense, o que é que Ele quer que eu sinta, o que é que Ele quer que eu fale, quando isso vem bater para tentar roubar a alegria de mim, é aí que vem a grande transformação. Então, eu e você, a gente não vai ter como frear uma pandemia, não vai ter como frear os efeitos que a mídia joga em cima da gente de insegurança, não vamos ter como frear um problema financeiro, um problema de relacionamento, um problema de saúde. Frear, não, mas nós vamos ter como crescer no meio desse problema, crescer no relacionamento com Deus e crescer firmando o nosso interior na rocha, para que a próxima geração seja uma geração mais firme e mais forte. Porque a nossa grande fortaleza não está naquilo que nós temos, mas naquilo que Deus faz por nós e naquilo que nós já temos de segurança que Deus faz por nós. Então, quando nós estamos seguros que Deus está cuidando de nós nesse assunto, ou naquele outro assunto, nós paramos de ser essas pessoas que vêm e vão com os ventos, que vêm e vão com as fofocas, que vêm e vão com o terror que está acontecendo por aí. Porque a gente sabe que pode acontecer o que for, Deus tem um plano bom ao meu respeito, ao seu respeito, e Ele está cuidando, e cabe a mim e a você aguçar o meu ouvido e o seu para entender qual é a minha parte e a sua em toda essa situação, em toda essa circunstância, o que Ele espera de mim, o que Ele espera de você, e como nós vamos viver nisso da melhor maneira possível. Então, nesse momento, eu vou orar por nós, eu vou orar para que nós possamos usar isso aqui que nós estamos ouvindo, que não seja apenas palavras, mas que seja realidade diante das nossas necessidades e diante das nossas circunstâncias. Você tem algum motivo de agradecimento? Essa é a sua hora, escreve aí. Se você tem algum pedido, vamos louvar a Deus, colocando diante dele a nossa confiança com os nossos pedidos, crendo que Ele atende os nossos pedidos, as nossas súplicas, as nossas orações. Porque essa é a maior maneira de louvar, é confiando, louvando e pedindo. Então vamos juntas. Eu aqui na minha casa, você na sua, da minha maneira, você da sua. Querido e amado Deus, Senhor, são muitas as notícias, são muitas as situações, são muitas as circunstâncias que vêm para nos abalar. Mas Deus, nós hoje aprendemos que elas podem vir, tudo que vem de fora vem para mostrar de fato como está o nosso interior, como está a nossa casa interior construída. E nós queremos colocar a nossa casa interior para ser construída em cima da Tua palavra, em cima da confiança, da Tua grandeza, do que o Senhor olha por nós, do que o Senhor vela por nós, do que o Senhor cuida por nós, do que o Senhor tem um bom plano ao nosso respeito, ao respeito dos nossos relacionamentos, das nossas finanças, da nossa família, do nosso futuro. Ó Deus, esse ano de 2020, ele está sendo para nos fazer olhar para dentro de nós, então que nós possamos aproveitar absolutamente tudo, que nada seja rejeitado, que tudo seja tido como um grande ensinamento, que nós possamos te envolver em cada um das nossas necessidades, das nossas aflições, aquilo que até aqui
foi motivo de angústia, de preocupação, de estresse, que nós possamos ter muito claro qual é o espinho da nossa carne, o que é aquilo que nos afeta, o que é aquilo que aperta dentro de nós e que faz com que a nossa paz seja roubado, apenas para que a gente possa apresentar ao Senhor e aprender mais com o Senhor e estudar sobre como o Senhor está interessado em resolver isso dentro de nós, em resolver isso com a nossa perspectiva, com a nossa vivência, com a nossa fé. Que o Senhor possa nos ensinar o que o Senhor espera de nós, que o Senhor possa nos ensinar como agir em cada momento, em cada etapa, como sermos mais confiantes, como andarmos e vivermos mais tranquilas num mundo que quer que a gente acredite que não há segurança. E realmente em nada que existe físico existe segurança, mas existe uma segurança naquilo que o Senhor nos promete. Então que nós possamos conhecer aquilo que o Senhor nos promete, para que nós possamos viver bem, que nós possamos viver em paz e que nós possamos viver alegre, apesar do que nós precisamos dar conta, em nome de Jesus. Vamos lá, Luana colocou aqui, gostaria de pedir oração para que solte o meu pescoço, a minha cabeça, porque eu estou sentindo forte dor por causa da tensão. Sim, tensão faz isso sim. Vamos orar. Querido e amado Deus, nós sabemos que tudo que vem de angústia, de preocupação, mexe com os nossos pensamentos, que mexe com as nossas emoções, que termina atingindo o nosso físico. Nós oramos especificamente para que o Senhor venha com um farol na vida de Luana, um farol nas nossas vidas, para que o Senhor esteja iluminando aí quais são os pensamentos que nós temos alimentado, quais são as crenças que nós temos alimentado, que tem aumentado, Senhor, todo esse ponto de tensão, e que essa tensão tem terminado jorrando na nossa carne, jorrando aí na mente, na cabeça e no pescoço de Luana. Ó Deus, que o Senhor possa estar ajudando ela com isso e desde já, tocando o físico dela, trazendo o bálsamo, o refrigério que ela precisa para a parte física dela desde já, em nome de Jesus. Mas que o Senhor vá na raiz de tudo isso. Quem está causando, quem é o grande causador, qual é a angústia, qual é a insegurança que é ativada, que faz com que todo esse processo seja ativado e termine realçando aí na parte física dela, para que ela vá contigo, vivendo a cada dia e solidificando e fazendo com que tenham pensamentos mais firmados na rocha, firmados que o Senhor é com ela, que o Senhor a ama, que o Senhor tem um bom futuro para ela, que o Senhor tem um plano maravilhoso para o ano de 2021 de Luana e de cada uma de nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos lá, a Elma está pedindo aqui para que Deus aumente sim a nossa fé. Querido e amado Deus, nós oramos, Senhor, pela fé de Elma, pela fé de Luana, pela fé de Luanda, pela nossa fé, pela fé dos nossos familiares. Senhor, que nós possamos aprender contigo como aumentar a nossa fé, como usar essa fé dia a dia, como usar na nossa rotina, como usar contra a preocupação, como aprender a bloquear de vez a preocupação, a ansiedade e o estresse. O Senhor traga as palavras certas, os versículos certos que cada um aqui está precisando. Que o Senhor traga os ensinamentos que cada um está precisando nas áreas chaves que mais trazem angústia para cada um. O Senhor sabe que nós somos diferentes, que nós temos necessidades diferentes, mas o Senhor é aquele que supre cada uma das nossas necessidades. Ó Deus, abre a nossa mente, a nossa alma, o nosso espírito, para que nós tenhamos essa confiança aumentada, que o Senhor é um Deus
ilimitado, que a tua provisão é ilimitada, que a tua fonte está jorrando e vai continuar jorrando. Não há escassez da tua parte para nós. Abre a nossa confiança para simplesmente nos lançarmos para ti e confiar em ti e aprender a lançar a nossa angústia e a nossa preocupação para o Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E aí, mais algum? Vou fazer aqui algumas orações que eu anotei específica minha. Se vocês têm a de vocês, coloca aí, porque aí eu já oro em seguida e a gente já encerra por hoje. Vou orar pelas vacinas, pela nossa saúde física, pelas nossas finanças, para quem está com problema de briga, de relacionamento, problema na justiça e também pelos nossos familiares. Querido e amado Deus, eu quero orar pela situação do nosso país, quero te agradecer por essa... encerramos uma parte da eleição em muitos lugares, vai ter o segundo turno. Te agradecemos pelo que o Senhor fez até aqui, pela eleição, pelo primeiro turno, e já oramos pelo segundo turno. Que as pessoas saiam de casa sabendo aonde vão votar, que cada um tenha um candidato de forma consciente, que as pessoas entendam que elas são participantes, que elas são responsáveis pela democracia, que a democracia é um privilégio conquistado e que precisa ser exercido com muita responsabilidade. E nós te agradecemos por isso. Eu oro também pelo nosso país, pela parte diplomática, pela parte financeira, pela economia, pela parte espiritual do Brasil, ó Deus, especificamente nesse momento de pandemia. Nós oramos pelas vacinas, Senhor, que o Senhor possa realmente, cada vez mais, elas estão mais perto de serem liberadas, que o Senhor apresse aí, da sua maneira, esse momento, e que essas vacinas comecem a ser distribuídas e que façam o maior bem possível à população do Brasil e do mundo, em nome de Jesus. Senhor, eu quero orar também por todos, pela saúde física de todos, de Elma, da família de Elma inteirinha, de Luana, da família de Luana inteirinha, e pela saúde física da minha família. E Deus, especificamente, eu quero orar aqui pelo meu pai. Gente, meu pai caiu esse final de semana, uma queda enorme, 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 enorme. Com a graça de Deus, a cabeça dele foi protegida, mas ele ficou sentindo muita dor, e aí foi no hospital e fez alguns exames e fraturou a bacia do lado esquerdo em 2 lugares. Então eu quero orar não vai ser tratado com cirurgia, vai ser tratado de forma convencional. Quero orar agradecendo a Deus porque pela parte que foi livramento. A queda foi tão grande que o estrago podia ter sido muito maior. E graças a Deus só foi isso. Mas ele é um senhor de 87 anos, com mais de 100 quilos, e essa recuperação vai ser... tá na mão de Deus. Então eu quero orar para que essa recuperação venha da melhor maneira possível, que dê paciência ao meu pai, que é uma coisa que ele precisa ser aprimorado nisso. Então, querido e amado Deus, eu quero te louvar, Senhor, por todos os anjos que o Senhor colocou ali, cuidando desse livramento que o Senhor deu ao meu pai. A queda foi uma coisa gigantesca, era para ter sido um negócio absurdo do que era para ter acontecido com ele, mas eu quero te louvar e te agradecer porque ele fraturou o quadril em 2 lugares apenas. Ele não fraturou o fêmur, ele não vai precisar passar por cirurgia, pode ser tratado de forma de repouso, com medicação e com muito cuidado. Quero te agradecer e te louvar por todos os médicos envolvidos, por todas as pessoas que foram envolvidas até aqui. Ó Deus, que o Senhor possa estar cuidando e possa estar ali, dando a cada dia ao meu pai a medida da graça que ele precisa. Nesse momento de fragilidade, que o meu pai possa experimentar a tua força enorme. Que ele possa aprender como te louvar em meio a tudo isso. Que ele possa aprender toda a lição que tem para ele. E que a minha mãe também, que está ali ao lado dele, e cada um de nós, Senhor, que nós possamos tirar as lições que precisam ser tiradas disso tudo. Ó Deus, ó, obrigada, porque o Senhor realmente tem poupado eles, e que o Senhor possa restaurar toda a parte da saúde que eles precisam ser restaurados, e tudo que eles precisam ser restaurados. Em nome de Jesus, Senhor. Nós oramos por todos os idosos. Deus, nós oramos para que nesse momento eles se cuidem das quedas,
eles têm uma atenção maior em relação à prevenção do vírus, da pandemia. Eles têm uma prevenção maior em relação às emoções, em relação às palavras, em relação aos programas que estão assistindo. Ó Deus, que o Senhor possa ter um cuidado específico com esses idosos e que o Senhor possa despertar nesses idosos uma maior devoção, que eles possam dedicar mais tempo deles para aprimorarem sua vida espiritual e assim que eles possam aprimorar sua vida emocional e seus relacionamentos. Deus, nós queremos orar também pelas famílias, que o Senhor possa estar nos lares, nas famílias, nos casamentos, nos matrimônios, em nome de Jesus. Oramos contra os vícios, em nome de Jesus. Oramos contra as brigas, Senhor, contra as porfias, contra as contendas, em nome de Jesus. Ó Deus, colocamos aqui diante do Senhor todas as nossas necessidades em relação a parentes que estão presos nos vícios, que o Senhor possa estar agindo, ó Deus. Também todos nós que estamos com problema financeiro ou problema na justiça, que o Senhor possa intervir. Nós te louvamos, Senhor, sabendo que enquanto tudo isso está acontecendo, nós estamos confiando no Senhor, na sua soberania. Nós declaramos desde já que tudo isso é para o nosso bem, que todas as coisas cooperam para o nosso bem e nós declaramos que a solução vem de ti e vai ser a melhor solução de todos para cada um dessas orações e cada um desses problemas e dilemas que temos vivido, em nome de Jesus. Até lá, Senhor, nós estamos nos deleitando, nos alegrando e nos regozijando em ti, em nome de Jesus. Queridas e amadas, quarta-feira estaremos aqui novamente, continuando, aprendendo como louvar, como a gratidão nos coloca num patamar acima. Convidem os amigos de vocês, os familiares de vocês. Nos vemos quarta-feira. Deus abençoe a todos nós.